Uma crise de desabrigados que quebrou recordes tomou conta das cidades americanas. E Trump tem uma solução diferente de tudo que já foi tentado antes. Olá, bem-vindos ao American Uncovered. Sou Chris Chappell. Quem esteve em Nova York recentemente? Ou em Los Angeles? São Francisco? E quanto a Chicago? Portland? Seattle? Ou Philly? Honestamente, a cidade não importa realmente. Você deve ter notado que há bastante pessoas sem teto por aí ultimamente. De fato, muitos desabrigados. E isso não é apenas o seu preconceito anti-sem-teto falando. A América está bem no meio de uma crise de desabrigados. Segundo o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, existem mais desabrigados atualmente do que na crise imobiliária de 2008. Então, como uma das nações mais ricas da Terra poderia ter tantos de seus cidadãos dormindo na rua? Alguns dizem que o problema é a acessibilidade. A moradia é simplesmente muito cara. Portanto, a solução é simplesmente construir mais abrigos e casas acessíveis. Alguns creem que o vício em drogas e transtornos mentais dificultam a obtenção de moradia, sendo a causa do problema. Acontece que ambos estão corretos. O custo de ter uma casa ou alugar um apartamento subiu muito recentemente. Mas observe, de acordo com o Fed de Atlanta, mesmo quando as coisas eram relativamente acessíveis, como em 2016, quando os rendimentos ainda podiam acompanhar os preços das casas, ainda tínhamos mais de 500 mil de pessoas sem teto. Simultaneamente, vícios e problemas de saúde mental são descontrolados entre os sem-teto. Um estudo sugere que mais de 76% dos sem-teto sofrem de transtornos mentais, incluindo esquizofrenia e depressão maior, mas também de coisas como alcoolismo e dependência de drogas. E esses problemas, falta de acessibilidade, doença mental e vício, se alimentam mutuamente, criando um ciclo vicioso e repetitivo. Veja, o estresse econômico, perdas de emprego, aumentos de aluguel e coisas do tipo, corrói nossa sanidade e convida ao vício. O vício e a doença mental, por sua vez, tornam mais difícil para as pessoas conseguirem empregos, pagar aluguel e competir pela oferta limitada de moradias de baixa renda e temporárias. À medida que a roda gira, mais e mais pessoas são descartadas para o número crescente de sem-teto. Agora isso já seria suficiente para causar algum alarme. Mas o que realmente chama a atenção nas manchetes é o efeito sobre o crime. O Gabinete do Promotor de Justiça de San Diego divulgou este relatório que mostrava que indivíduos sem teto tinham centenas de vezes mais chances de serem acusados de crimes graves, como roubo, agressão e incêndio criminoso. De acordo com o mesmo relatório, os próprios sem teto compõem um número desproporcional de vítimas de crimes. Pense em assassinato, roubo, agressão e violência sexual. É por isso que o presidente Trump assinou uma nova ordem executiva, terminando com o crime e a desordem nas ruas da América. Ela redireciona subsídios federais para governos estaduais e locais cujas polícias reprimem o uso aberto de drogas, vadiagem, acampamentos de sem-teto e ocupação ilegal de propriedades. Também acaba com o financiamento para programas de redução de danos, como locais de injeção, e torna a ajuda aos sem-teto condicionada à participação deles em programas de tratamento. E mais controversamente, parece aumentar os compromissos involuntários, ou seja, viciados e pessoas mentalmente doentes serão forçados a entrar em tratamento, quer gostem ou não. Tudo bem, então estamos tirando as pessoas da rua, mas para onde estamos enviando-as? Bem, a América costumava enviar pessoas para instituições, enormes asilos mentais que na década de 50 abrigavam cerca de 500 mil de pessoas. Esses lugares eram mal construídos e mantidos, o abuso era desenfreado e as condições de vida muitas vezes desumanas. Mas eles tinham camas. No entanto, nas décadas seguintes, especialmente sob os presidentes John F. Kennedy e Ronald Reagan, as prioridades mudaram, o financiamento foi cortado e esses lugares fecharam. Hoje são usados apenas como cenários para aventuras de fantasmas. Se não há mais asilos mentais e falta moradia de emergência, onde colocamos aqueles que precisam desesperadamente de ajuda? Devemos colocá-los em nossos hospitais já superlotados? Isso não vai funcionar. Muito provavelmente eles serão enviados para prisões superlotadas que atualmente abrigam 10 vezes mais pessoas com doenças mentais do que os hospitais estaduais. Isso é menos do que ideal. Mas existe alguma alternativa? Talvez.
Os governos estaduais e locais poderiam se comprometer a construir mais abrigos, instalações de tratamento e moradias de baixa renda. Assim, não dependeríamos de prisões para tratar as pessoas. Para o que eu digo, sim, isso não vai acontecer. Como a maioria dos americanos, os governos estaduais e locais estão com recursos financeiros limitados. E uma mistura de burocracia, entraves ambientais e boa e velha corrupção garantem que um boom de construção para a habitação baseada em necessidades nunca vai acontecer. Pegue a Califórnia como exemplo, porque, claro, em Los Angeles, o custo de construir uma única unidade para abrigar apenas uma pessoa sem teto chegou a $837 mil. O que faz sentido? Este é o mesmo estado onde um único banheiro público em São Francisco veio com um preço de $1.700.000. Mas no momento atual, Trump não tem muito poder de ação. Ele não pode forçar cidades como Los Angeles, Nova York ou Chicago a mudar suas leis de zoneamento e cortar a burocracia. Ele não consegue fazer os empreiteiros aceitarem lucros menores. Tudo o que ele pode fazer com esta ordem executiva é direcionar uma quantidade relativamente pequena de gastos discricionários para localidades que concordam em cooperar. Tenho certeza de que essas grandes cidades, na maioria liberais, adorariam trabalhar com Trump. E quanto à polícia para os sem-teto, mover pessoas das ruas para as prisões poderia aliviar temporariamente parte da pressão sobre a habitação. Mas até que as cidades aprendam a construir apartamentos eficientes, por um preço menor que o de uma mansão luxuosa, isso é apenas um paliativo para um problema muito maior. Então há a questão da localização. Resumindo, precisamos de mais áreas para construção. É por isso que Trump está avançando com um plano para liberar centenas de milhões de acres em terras federais para construir moradias acessíveis. Agora, grande parte dessa terra está no meio do absoluto nada. Não há infraestrutura. Ou casas. Ou pessoas, ou empregos. Mas ei, a terra é barata. E é por isso que estou dizendo adeus a Nova York e olá para a amargosa Nevada. Mas não se preocupe com a falta de tudo. Em breve, as pessoas irão se aglomerar nos novos empreendimentos, muitos localizados nas chamadas Cidades da Liberdade. Zonas especiais controladas por corporações, onde investidores ricos podem contornar a burocracia governamental, escrever suas próprias leis e experimentar com novas tecnologias estranhas sem supervisão governamental. Espere um minuto. Cidades corporativas no deserto de Mojave, onde cientistas conduzem experimentos desumanos que desafiam Deus e a humanidade? Pessoal, está acontecendo. Donald Trump está tornando Fallout realidade. Ele não é Hitler. Ele é o Mr. House. Uma invasão ao Canadá e guerra nuclear com a China são tudo que faltam agora. Eu sei, parece absurdo. Mas se eu for honesto, construir cidades de alta tecnologia e baixo custo do futuro no meio do Vale da Morte parece muito mais realista do que as grandes cidades da América se organizando. E ei, se não der certo e ficarmos apenas com um monte de cidades fantasmas queimadas no meio do deserto arenoso, pelo menos nossas esporas podem tilintar. Mas o que você acha? O que a América deveria fazer para resolver sua crise de desabrigados? E você vai se juntar à minha gangue de saqueadores do deserto? Comente abaixo. E se não quer me ver desabrigado, apoie o America Uncovered em americauncovered.tv, nosso site premium. Você terá acesso exclusivo a conteúdo, poderá conversar comigo e com a equipe e ajudará a manter o programa no ar. Chris Chappell aqui, obrigado por assistir America Uncovered.